Nos mais de 40 anos da história dos videogames, poucos developers conseguiram criar títulos que podem ser considerados verdadeiros divisores de águas. Essa série de vídeos pretende investigar a evolução de um deles, o grande pai dos FPS modernos. Doom, da id Software. A id Software foi fundada em 1991 no Texas por 4 funcionários de uma empresa de software chamada SoftDisk. Os lendários programadores John Carmack e John Romero, o game designer Tom Hall e o artista Adrian Carmack. Alguns dos primeiros jogos da id Software são Wolfenstein 3D e sua sequência, Spear of Destiny. Apesar de não serem exatamente os primeiros jogos de tiro em primeira pessoa da história, são considerados como alguns dos seus principais expoentes, já que eles introduziram várias características definidoras do gênero, como a escolha de armas e o manejamento da vida. Enquanto o resto do time terminava Spears of Destiny no final de 92, John Carmack preparava uma nova engine para o novo jogo da empresa. Em 1993, Doom era lançado. O plot do jogo é pouco importante. Tão pouco, na verdade, que só era possível conhecê-lo a partir do manual de instruções, bem aos moldes dos jogos mais antigos. O jogador encarna um marine em uma estação espacial em Marte, de um conglomerado multiplanetário chamado UAC. A UAC fazia experimentos de teletransporte e viagem interdimensional quando algo dá errado e se inicia uma invasão demoníaca na base. O jogo possui 3 capítulos, com fases labirínticas e foco na ação visceral. É um jogo bastante rápido, quase hipnotizante. O arsenal é bem variado e impactante, e cada arma tem quase um ritmo próprio. A variedade de monstros e cenários também é alta. Na época, Doom era um jogo como nenhum outro. Comparando aos FPS anteriores, Doom tinha uma engine muito mais capaz, com gráficos bons o suficientes para dar aos seus ambientes características únicas. Se em um Wolfenstein o jogador dependia das pinturas de Hitler, portas cinzas e vasos de planta pouco interessantes para se guiar no labirinto azul, em Doom, cada sala e corredor possuem ambientação própria. Wolfenstein 3D tinha apenas 5 armas e 7 tipos de inimigos, sendo que 3 deles eram bosses. Doom tem 8 armas e 10 tipos de demônios, e cada um funciona de um jeito bem diferente. A nova engine expandiu enormemente as possibilidades de level design e, na época, ficou claro que o gênero havia transcendido para algo genuinamente especial. Doom foi um dos primeiros jogos a possuir modos de jogo multiplayer em rede. Eram 2 modos para até 4 jogadores. Um cooperativo, em que os jogadores enfrentavam os desafios da campanha juntos, e o Deathmatch, o famoso e frenético mata-mata. Aliás, vale dizer que o termo Deathmatch foi cunhado para esse jogo por John Carmack e John Romero. John Carmack era um programador genial. A engine, que transmite a ilusão da tridimensionalidade de forma muito mais evoluída do que em um Wolfenstein e sua sequência, por incrível que pareça, era essencialmente 2D. Internamente, as informações do jogo estão basicamente em um plano bidimensional. A novidade é que, além de conseguir reproduzir texturas em todas as superfícies, a engine de Doom era capaz de apresentar diferenças de alturas no chão e no teto, paredes na diagonal, iluminação semidinâmica e som estéreo posicional. Era uma engine super inteligente, que ao mesmo tempo conseguiu resolver elegantemente os problemas com limitações de hardware da época e introduziu recursos que moveram a indústria dos games para frente. Doom foi um dos jogos que plantaram os alicerces dos jogos 3D, gerando novas ideias e impondo novos desafios aos game designers dali em diante. Outra coisa legal é a forma de distribuição do jogo. O primeiro episódio do game era distribuído na forma de shareware,
uma espécie de demo de distribuição livre através de disquetes, CD-ROMs e internet. Aliando isso à inegável qualidade do jogo e ao viciante modo multiplayer, em 1995 estimou-se que a versão shareware de Doom havia sido instalada em mais de 10 milhões de computadores. Apesar da estranha forma de distribuição, dá para considerar que o primeiro Doom foi um grande sucesso de vendas. Não chega a ser uma comparação exatamente justa, mas, por exemplo, jogos freemium de sucesso para celulares como Super Mario Run têm uma taxa de conversão bem abaixo do que os estimados 10% de Doom. Além disso, a popularidade da versão shareware impulsionou muito as vendas dos jogos posteriores da franquia, que não foram distribuídos dessa maneira. Vale dizer também que Doom foi o primeiro jogo compatível com mods criados por fãs. Essas alterações não somente eram permitidas, como eram encorajadas pela id Software, já que a engine modular facilitava bastante essas alterações. Os primeiros mods alteravam apenas as fases, mas não demorou para serem lançadas alterações completas, alterando monstros, personagens e armas, inclusive utilizando franquias consagradas como Aliens, Star Wars e Pokémon. Doom influenciou fortemente o mercado de jogos dos anos 90, recebendo ports para quase todas as plataformas da época. Além disso, um número quase infinito de jogos de tiro em primeira pessoa parecidíssimos com ele foram lançados nos anos seguintes, com leves mudanças temáticas, mas pouquíssimos conseguiram ter sucesso. Com raríssimas exceções, sua influência reverberou nos FPS até o início dos anos 2000, quando começaram a surgir os FPS militares, como Medal of Honor e Call of Duty, e shooters de consoles, como Halo e, mais tarde, os games em terceira pessoa Gears of War e Uncharted, todos com jogabilidade mais cadenciada e grande foco em set pieces cinematográficas. The Spanish found the treasure. A verdade é que Doom é ótimo até hoje. Quem se aventurar a jogá-lo pode estranhar várias de suas características e limitações, mas não demora para a jogabilidade rápida e viciante te fazer esquecer de tudo isso. O que impressiona ao olharmos para esse FPS de 1993 é que é fácil perceber o quão maduro ele realmente é para sua época, ainda mais considerando que ele fez tanta coisa pela primeira vez. Então é isso. Esse vídeo é a primeira parte de uma série de 3 vídeos que eu pretendo lançar mensalmente. No próximo eu vou falar de Doom 2, Doom 3 e até o filme. No último eu pretendo falar apenas do jogaço do ano passado. Não se esqueçam de assinar o canal para não perder nenhum deles. Se você gostou do vídeo, por favor dê um like, comente e compartilhe. Todo feedback é válido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Falou!